Olá pessoal do sexto ano, estamos aqui mais uma vez, this is Mr. Rocha, está um pouquinho frio essa manhã, vamos gravar aqui uma videoaula sobre o conteúdo da primeira lição do livro de vocês. Então hoje é uma revisão vamos revisar a primeira, segunda, terceira e quarta lições do livro de vocês. Então a lição já começa basicamente trabalhando o nosso conhecido e querido verbo to be, né? Esse verbo, como a gente já sabe, pelo menos vocês já viram, ele equivale a dois verbos em nossa língua: o verbo ser e o verbo estar. Em inglês, vocês têm que pensar assim: é uma só forma para expressar essas duas ideias em inglês. Então vejam que, se vocês pararem para pensar, de um certo modo, o verbo ser expressa algo permanente. Quando você diz eu sou, certo? Eu sou Roberto, eu sou brasileiro, eu sou professor, né? De um certo modo é algo permanente. E quando vocês usam em português o verbo estar, já dá uma ideia de algo temporário. Eu estou aqui, eu estou bem, certo? Eu estou triste, eu estou em casa, é algo mais temporário, beleza? Só que em inglês, essas duas ideias são passadas com o mesmo verbo, o famoso verbo be, ou to be, beleza? Então, no presente, a gente tem essas três formas: am, are e is. Am, are e is. Aqui eu coloquei de preto os pronomes, a gente pode revisar também rapidamente. Eu coloquei em ordem para ajudar na nossa compreensão. Então, temos aqui, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Vamos dividir aqui. E primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Então, vamos lá. Primeira pessoa do singular em nossa língua seria eu. Em inglês é o pronome I. Então, quando vocês quiserem dizer eu sou ou eu estou, vocês vão dizer I am. Segunda pessoa, em português, a gente teria o pronome tu, só que esse pronome está cada vez mais caindo em desuso na maioria das partes do Brasil. Dificilmente a pessoa usa o pronome tu hoje em dia. Então, geralmente se usa o pronome você. Em inglês é o pronome you. Na terceira pessoa do singular, que em nossa língua teríamos ele e ela, em inglês a gente tem he, que seria ele, she, que seria ela, e temos ainda o it, que, depender do contexto, ele não é traduzido, ou ele equivale a ele ou ela quando você se refere a algo, alguma coisa. A gente vai ver com mais detalhe depois, certo? Aí no plural, em nossa língua, teríamos o que? O nós, a primeira pessoa do plural, seria o que? Nós. Em inglês seria we. Segunda pessoa do plural, em nossa língua, seria hoje, no português falado hoje, seria vocês, certo? Já em inglês é you. Veja que em inglês é o mesmo pronome para o singular e para o plural. E por fim, a terceira pessoa do plural, que no singular a gente tem três, he, she e it. Já no plural a gente só tem uma forma, they. Em português seria eles ou elas, só que em inglês é they, ou seja, só o contexto vai indicar, certo? Se você está falando eles ou elas. Tranquilo? Até aí tudo bem. Então vimos os pronomes, vamos ver as formas do verbo ser ou estar. Em nossa língua, então sempre recorrendo à nossa língua como parâmetro, né? O verbo ser no presente seria o quê? Eu sou, você é, ele é, ela é, e assim por diante. O verbo estar é eu estou, você está, ele está, e assim por diante. Em inglês, vocês vão dizer eu sou, eu estou, vão dizer I am, I am. Você é ou está, you are. Ele é ou está, he is. Então, ela, she is. O it, né, que é ele ou ela, quando você se refere a algo, geralmente, aí vai ser it is. Já no plural, só há uma forma, are. Então, é bem simplificado. Deixa eu sair aqui da frente.
Então, nós estamos, em inglês, we are. Vocês estão, em inglês, you are. Eles estão, em inglês, they. Olha a pronúncia dessa palavrinha aqui. They are. Então, de um certo modo, é mais fácil, nesse caso, o inglês é mais fácil do que a nossa língua. Imaginem-se falando outra língua, vocês como falantes nativos de inglês, tendo que aprender o português. Tendo que entender que isso aqui, em português, podem ser dois verbos. Aí, como assim? Em inglês é bem mais simples, pelo menos nesse aspecto. Beleza? Então, é muito comum, pessoal, em vez de dizermos I am, é muito comum usarmos as formas abreviadas. Eu vou usar o vermelho aqui para ficar diferente. Ó. É muito comum, principalmente no inglês falado, certo? Na oralidade, quando você fala o idioma, em vez de dizer I am, dizemos I'm. Quando você vai fazer o enunciado. Por exemplo, se eu quiser dizer eu sou Roberto, aí em inglês diria I'm Roberto. Eu sou professor, I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Então, para you are seria your. Veja que a pronúncia your. Esse your aqui seria you are. Já aqui, vocês geralmente abreviam dessa forma. His, ou she's, ou it's. Cuidado com a pronúncia desse aqui. It's. Não é it's. É it's. Então, beleza, pessoal? É um som, de um certo modo, mais curto. It's. Isso é muito importante. Porque se vocês falarem it's, vocês estão dizendo outra coisa. Tranquilo? Então, aqui no plural, seria o que? As formas abreviadas. We're. Aí temos your de novo. A mesma pronúncia. Your. E por fim, their. Então, a abreviação aqui seria their. Então, they are, que seriam eles ou elas estão, ficaria there. Tranquilo, galera? Até aí, tudo bem? Então, vamos ver aqui, vamos contextualizar essas palavrinhas. Eu vou passar mais um traço aqui, dividir no quadro. Vamos contextualizá-las. Vamos imaginar alguns exemplos aqui que eu tirei do livro de vocês. Deixa eu ver aqui minha colinha. É um vocabulário que eu tirei do próprio livro da primeira lição. Então eu saí folheando o livro e tirei as palavrinhas que tem na primeira lição. Então temos aqui, por exemplo, algumas nacionalidades. Na primeira lição tem, por exemplo, Canadian. Para eu dizer assim, ele é canadense. Aí como é que eu vou dizer? Eu pulei aqui a ordem, mas vamos lá. Então, ele é canadense. Eu vou dizer he's Canadian. Lembrando que nacionalidades, embora eu esteja usando aqui caixa alta, pessoal, nacionalidades são escritas com letra maiúscula mesmo no meio de frase, certo? Então, assim, as regras do inglês são diferentes do português. É outra língua, então funciona diferente. Então, Canadian é uma nationality, é um adjetivo pátrio, vamos dizer, né? Uma nationality. Então, se você escrevendo com letra cursiva, ele fica com letra maiúscula. Certo? Aqui no caso, como está tudo block letters, ou seja, caixa alta, né? Então, ela é espanhola. Eu vou dizer she's Spanish. She's Spanish. Ela é espanhola. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Então, vamos pensar aqui, para eu dizer eu sou professor, ou então eu sou aluno, eu vou dizer, I'm a teacher. I'm a teacher. Quando vocês mencionarem profissões ou ocupações, vocês têm que colocar essa palavrinha aqui, o a ou aquele an. O an geralmente a gente usa com palavras, junto com palavras ou antes de palavras que começam com som de vogal. Vamos ter um momento para revisar isso. Quando a palavra começar com som de consoante, vocês vão usar o a. Então, I'm a teacher. Vamos pensar em outra profissão aí? Na lição tem doctor. Então, se eu quisesse dizer assim, você é médico, eu vou dizer you're a doctor. Veja que nossa língua, sempre comparando com nossa língua, né? Para a gente ver as diferenças. Em nossa língua eu diria, você é médico, você é professor.
Em inglês, é como se disséssemos, você é um médico, eu sou um professor. Você tem que colocar o artigo em inglês. Necessariamente você tem que colocar o artigo. Beleza, galera? Então, ó, qualquer outra profissão ou ocupação que você imaginar, como student é uma ocupação, não é isso? Então, para eu dizer assim, ó, nós somos estudantes, aí eu vou dizer como we're. No caso, nós como estudantes, não teria o artigo, porque aí está no plural. Beleza, galera? É só um detalhezinho. Porque o artigo quer dizer um ou uma, ou seja, eu só uso o artigo no singular. Como é um ou uma, obviamente eu só vou usar no singular. Então, como aqui está no plural, we're students, aí eu não uso o artigo. Tranquilo? Outra profissão que tem na lição 1, certo? Então, vocês são dentistas. You're dentists. You're dentists. E assim por diante. E aí, por último aqui, eles são. They're ou estão. Lembre-se que pode ser ou está. Com todos os exemplos aqui, veja que na hora de traduzirmos, o contexto vai dizer se é ser ou estar. Então, I'm a teacher é algo permanente, geralmente. Geralmente. You're a doctor, he's Canadian. Então, é algo permanente. Então, em nossa língua seria ele é canadense. Mas, por exemplo, quando eu digo assim, ó, they're at school right now. They're at school right now. Então, ó, eles ou elas, vai depender de quem eu estou falando, né? Estão na escola nesse momento. Right now é nesse exato momento. Right now. Então, já nesse caso aqui, eu traduziria como eles estão na escola. E não eles são a escola, né? They're at school right now. Só que a ideia que eu estou tentando passar é que em inglês é uma forma só. Quer seja algo permanente ou algo temporário, é tudo uma forma só. Am, are ou is, a depender do sujeito. Se vocês usarem, por exemplo, falarem de alguém, no caso aqui vocês estão falando de alguém. Quando a gente fala de alguém é o quê? Terceira pessoa. Então vocês estão falando de Pedro. Então estamos falando aqui, eu estou falando com vocês. Então eu, primeira pessoa, estou falando com vocês, segunda pessoa, né, do plural. Sobre Pedro, aí seria o quê? Pedro seria a terceira pessoa do singular. Então essas são as pessoas, né? A primeira quem fala, a segunda com quem ouve e a terceira o assunto da conversa. De um certo modo, simplificando, é assim. Então, se estamos falando de Pedro, para eu dizer, por exemplo, Pedro é canadense, eu vou dizer Pedro e qual é a forma do verbo que eu vou usar para Pedro? Como é Pedro a terceira pessoa do singular, eu vou dizer Pedro is. Pedro is Canadian. Pedro is Canadian. Se eu quisesse dizer assim, Maria é espanhola, então Maria is Spanish. Maria is Spanish. Tranquilo até aí? Se eu quisesse dizer assim, meus irmãos estão na escola. Então, meus irmãos já vai ser terceira pessoa, só que do plural. Não é isso? Irmãos, plural, claro, né? Então, my brothers are at school. Porque aí já a terceira do plural, my brothers, aí eu vou usar a forma are. Até aí tudo bem? Eu vou só apagar aqui, rapidamente, esse lado, apagando esse lado. Então vamos colocar aqui alguns exemplos pra gente, tirando do próprio livro de vocês. Então vamos lá. Ó. Se eu quisesse dizer assim, ó, Paul, tracinho, a musician. Isso aqui já é o vocabulário da lição 2. Se eu quisesse dizer my sister, tracinho, an engineer, engineer. My parents, tracinho, at home. E por último, this, my hometown. Hometown, a palavrinha que eu vi na lição 2, que é como se fosse cidade natal.
Então, rapidinho, pessoal, vamos completar aqui com a forma correta do verbo. Vamos usar o azul já para ver se ajuda aí. Então, temos aqui, ó, Paul, tudo aqui é terceira pessoa, não é isso? Paul, terceira pessoa do singular, porque é só uma pessoa. My sister, também terceira pessoa do singular. My parents, terceira pessoa do plural. This, ou seja, é um pronome demonstrativo, estou falando de algo, estou indicando this, isto, aquilo, este, vai depender do contexto na hora de traduzir, né? Então, this, então, vamos lá, as formas verbais para completarmos. Paul, a musician, ou seja, um músico, a musician, olha a pronúncia dessa palavra, musician, músico. Vai ficar o quê? Paul is an ou are. Se é a terceira pessoa do singular, a forma é is, pessoal. Terceira pessoa do singular, se você estiver falando de alguém ou de algo, uma coisa só, uma pessoa só, para você dizer que Paul é ou Paul está, em inglês vai ser is. Então vai ficar, ó, Paul is. Paul is. Qualquer outro nome de pessoa ou de algo que tiver aqui, vocês forem usar o verbo to be, ou seja, ser ou estar, vocês vão dizer is. Então, Paul is, João is, Pedro is, my teacher is, my school is, my city is, ou seja, minha escola, minha cidade, tudo é is. Quando eu quiser dizer, é ou está. Tranquilo? O tempo, certo? Por exemplo, se eu quiser dizer agora, o tempo está ensolarado, né? O dia, vamos dizer o dia que é mais fácil para a gente memorizar aqui, ó. The day, sunny. Ou então today, que é hoje, né? Is sunny. Então acho que fica até melhor. Vamos colocar aqui today. Today, então, está ensolarado. Então, my sister, se Paul é Paul is, my sister também vai ser my sister is. My sister is an engineer. Lembra do que eu falei alguns segundos atrás? Então, quando a palavrinha começar com som de vogal, vocês vão usar o an. Então, my sister is an engineer. My sister is an engineer. My parents, aqui já é plural. My parents equivale a father e mother. Parents equivale a father e mother. É uma palavra que é usada para se referir aos dois pais, né? Father e mother, os progenitores. Então, parents, father e mother. Então, é plural. Como é plural, qual é a forma? Eu vou usar are. Então, my parents are. Se fosse só my mother, ou então my father, aí seria is. Então, my parents are at home. This, então, isto, ou este, ou esta, dependendo do contexto, como é que vocês traduzem essa palavra aqui? Geralmente, né? This, alguma coisa, my hometown, minha cidade natal. Então, seria em nossa língua, esta. Esta é. Então, this is. This is my hometown. Estou apontando para a cidade, ou para uma foto da cidade, né? This is my hometown. Esta é minha cidade natal. Porque você está falando de algo, então a forma para a terceira pessoa é is. E today, você está falando de algo, está falando de hoje, então é a terceira pessoa do singular também, é today is sunny, ensolarado. Today is sunny, ensolarado. Tranquilo até aí, pessoal? Mais um pouquinho, deixa eu só apagar de novo, qualquer coisa só dá pausa no vídeo, vamos apagar aqui. Temos que ser rápido para o vídeo não ficar longo demais. Ok? Too long is not too good. Vamos lá. Eu falei que chamaria atenção para o pronome it. Por quê? Ele, de início, ele causa alguma dificuldade para nós falantes do português. Porque em português a gente tem ele ou ela. Ele ou ela. Então, ele ou ela pode se referir a algo, a alguém, a um bicho, a alguma coisa. E muitas vezes em português, o pronome fica elíptico, é omitido. Você não usa o pronome em casos que em inglês você tem que usar. Como assim, Mr. Rocha? Vamos lá. Primeiro vamos aprender o it. Geralmente a gente usa it. Geralmente é porque há exceções. Então, pelo menos para vocês terem uma ideia, geralmente a gente se usa it quando vocês se referem a things in general, certo? Que é coisas, algo, né? Algo, como é que eu digo algo, teacher? Something.
às vezes para animals, ou às vezes para o tempo. Às vezes não, sempre. Como é que eu digo o tempo em inglês, Mr. Rocha? Tempo meteorológico, claro. The weather, the weather. Também é o tempo cronológico, quando você se refere às horas, por exemplo, né? The time, the time. Veja, ó, coisas. E na verdade aqui, isso tudo está dentro de coisas, não é isso? Na verdade eu estou tentando aqui explicar, mas tudo isso aqui está dentro de coisas. Porque o tempo é alguma coisa, você está falando de algo. O tempo, quer seja o tempo cronológico, que em inglês é the time, ou então meteorológico, que em inglês é the weather. Em português tudo é tempo, mas em inglês a gente tem the weather, para falar assim, o dia está quente, frio, está fazendo muito vento, está chuvoso. E the time, que horas são? Ok? Então em inglês é diferente. Então vamos lá. Ó. O it eu vou usar para me referir a tudo isso. Então vamos ver alguns exemplos. Se eu quisesse me falar do tempo, então para dizer as horas agora, então eu vou dizer it's, em inglês fica com it, fica no singular, ok? It's 10 o'clock now. 10 o'clock. São 10 horas. Então em inglês é it's 10 o'clock right now. Estou dando um exemplo aqui, tirei, nem sei que horas são, mas estou inventando aqui. It's 10 o'clock. Então eu vou usar o it's para me referir ao tempo. O tempo meteorológico também, que é the weather. Então, ó, como eu já disse, it's sunny but cold today. It's sunny but cold. Está ensolarado, porém frio. Está ensolarado, porém frio. It's sunny but cold today. O que mais? Animais. Oh, it's a bird. It's a bird. O que é aquilo? It's a bird. É um pássaro. Então você está se referindo a algo que você nem sabe o que é, ou então está definindo algo. No caso aqui eu estou definindo. Oh, what's that? What's that, guys? O que é aquilo? Aí você diria em inglês, it's a bird. Veja que em português como é que ficaria? É um pássaro. Você só usa o verbo em português. Já em inglês, você tem que usar o pronome. It's a bird. It's a bird ou qualquer outra coisa. Vamos lá. Alguma coisa, né? Então, por exemplo, quando eu digo assim, ó. It's me. Ok? It's a baby. Então, estou definindo alguma coisa, mesmo que seja um ser humano. Oh, it's a baby. O que é isso? It's a baby. Oh, it's me. Ok? Oh, it's me. Ok? Então, em nossa língua seria o quê? Sou eu. Só que em inglês, oh, it's me. This is me. Eu tenho uma fotinha minha aqui e digo assim, oh, hey guys, it's me. Hey, it's me. Sou eu. Ok? Então, veja que é um pouquinho diferente do português. Os usos do it. Alright, guys? Então, é isso aí por hoje. Basicamente é isso e that's enough.